A partir de agora, nosso encontro está sendo gravado, tá bom, pessoal? Bom, eu gostaria de saber de vocês como vocês se viraram com a semana. Vocês estão assistindo os vídeos, estão acompanhando, estão entendendo, baixaram os programas, tiveram alguma dificuldade. E aí, o que eu vou colocar as perguntas aí, tá? Assistiram aos vídeos, baixaram os programas, tiveram dificuldade, estão entendendo os conceitos. Então, na verdade, eu queria basicamente um feedback de vocês, tá? Então, vocês assistiram os vídeos, baixaram os programas, tiveram dificuldade em baixar o Biostat. Se tiveram, qual foi a dificuldade, certo? Baixaram o banco de dados, estão acompanhando os processos, os mesmos processos do vídeo no computador de vocês, e os conceitos estão sendo entendidos. E aí, o que vocês me trazem? Como é que vocês estão? Eu baixei, boa tarde. Boa. Diga, Luane. É, referente aos conceitos, eu achei os vídeos super ótimos, porque tô conseguindo entender direitinho os conceitos, fazendo as anotações, né? Porque eu sou daquele jeito que eu aprendo quando eu escrevo. Aí os conceitos eu tô achando que estão bem explicadinhos, estou conseguindo entender até a diferença de estatística para bioestatística, tudo direitinho. Agora, o Biostat, professor, o programa, que pra gente baixar o do segundo vídeo. Uhum. Eu baixei. Aí eu tentei clicar para abrir, eu não consegui. Tá, mas aí tem um. Você, no Cigar, tem um tutorial. Você seguiu o tutorial? Segui, que é o do vídeo 2, porque no vídeo 2 do YouTube tem dizendo direitinho, né? Como é que baixa, tudo certinho. Não, tá. Mas só que é o que acontece. Com o vídeo Ah, 2 eu comecei a perceber que tinham alunos que tinham dificuldade de baixar. Aí o que eu fiz? No Cigar, eu fiz o tutorial. É onde você clica embaixo, tem tutorial para instalar o programa. Você seguiu aquele tutorial. não, eu fui seguindo só o que tinha lá no YouTube, no vídeo 2. Eu vou olhar então no Cigar, no Sabe, tutorial. sabe por quê, Luane? Assim, eu tenho 90% de chance, de certeza, de que o que você está fazendo é você está baixando, abrindo o arquivo zipado e clicando no arquivo zipado, tá? Você tem que extrair o zip, tá entendendo? Você tem que extrair, é que o arquivo está compactado, você tem que descompactar o arquivo para depois que você descompactar o arquivo você deve instalar o programa. Entendi, professor, entendi. Vou fazer assim então. Professor, Obrigada. no meu caso, é um pouquinho mais complicado. Diga. Não consegui encontrar o software para o Linux. Meu computador é Linux. Ah, é? Quem é que tá Aí não falando? Quem é que tá tem. falando? Ida, Ida. Ah, Ida. Pois é, esse é um pouco complicado sim, Ida. Eu também eu uso. tentei procurar ele, porque assim, o do tribunal que eu utilizo durante as aulas, ele não tem permissão de baixar nenhum tipo de aplicativo.
Aí no de casa, eu fui baixar, baixei tudo direitinho, mas ele não abre, não tem a compatibilidade. Aí eu fui procurar na internet, ver se eu encontrava um que fosse aceito, né, pelo Linux, e não tem. Não. Aí tô com esse problema, né? Oh, tipo assim, assim, com relação às aulas, tá tudo ok. Eu parei na 10ª e assim, até o momento eu que fui reprovada em estatística, tá legal. Eu realmente tô... Porque assim, não é aprender a fazer estatística de fato, porque, né, mas assim, de interpretar mesmo os dados. Eu já trabalhei muito com produções da saúde que tinha essas informações e eu realmente sabia nada. Eu pegava assim o grosso. Uhum. Mas agora eu estou conseguindo, realmente estou fazendo anotação de tudo, testando os recursos do Excel, né? Enquanto uma tela eu estou assistindo a outra, estou fazendo a projeção. Vamos ver futuramente, mas com relação a isso, ok. Meu problema mais foi com o programa. O programa, eu tá realmente certo. não consegui. Realmente o programa ele só está disponível para Windows, tá? Tem uma forma de você abrir no Linux. Eu vou colocar aqui, ó, a Edna falou que pelo tutorial ela conseguiu, viu, Luane? Ela não está podendo falar nem ligar a câmera, mas assim, por que eu fiz o tutorial? Porque eu percebi que tinham vários de vocês com dificuldade de instalar. E aí eu identifiquei que a dificuldade era justamente essa. Porque vocês não conseguiam... peraí um instantinho só. Isso. Beleza. Ida percebeu o que eu ia fazer. Então, então, na verdade, eu percebi que o que vocês estavam precisando era justamente uma informação sobre a descompactação. Como descompactar, porque na verdade vocês estavam tentando instalar o vídeo compactado, tá? Então aí não tem jeito. Opa, um instantinho só, um minuto. Oi, Igor. Que foi que eu perdi, que eu fui ali buscar um negócio por tentar silêncio. Eu voltei. Então eu percebi que o problema era a descompactar. Aí eu peguei no Cigar, tem o link que vocês baixam, embaixo tem tutorial para instalação. Sigam aquele tutorial que eu acho que vocês vão conseguir instalar, tá certo? Qualquer problema, mande um feedback para mim, que eu ajudo vocês. É muito importante que vocês baixem. Para quê? Para vocês aprenderem a usar um software estatístico, e o BStat é um software estatístico. O professor está gravando a aula? Tô gravando sim. Eu vou até abrir para mostrar para vocês onde é que está. A colega Franciele pediu para informar que não vai conseguir participar da aula porque está com alguma urgência na UTI onde ela trabalha. Não tem problema, gente. Aí pediu para gravar a aula. Já está sendo gravada. Sempre as aulas vão ser gravadas, sempre eu vou disponibilizar para vocês. Se por um acaso vocês tiverem algum problema e não conseguirem entrar, é só depois assistir, tá? Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Pronto, tá aqui. Aberto. Deixa eu mostrar. Cigar. Não tá aparecendo nada aqui pra gente não. Não, é que eu tô abrindo o Cigar, ele já tá entrando, pronto.
Olha lá. Então, ó, começa na primeira aula, aula do dia 16. Na aula do dia 17, que tem planejamento estatístico, aí você tem aqui, ó, link para download do Biostat. Tá aqui, aí vocês clicam, tá? Aí eu coloco, atenção, no caso de você fazer o download, clicar em cima do arquivo compactado, isto é, zipado, que acabou de ser baixado, e solicitar a instalação, vai haver uma mensagem de erro, certo? Então, qual é o procedimento para a instalação do Biostat? Primeiro, antes da instalação, o arquivo compactado deve ser descompactado. Como é que você vai fazer isso? O mouse ele tem dois botões. O botão da esquerda, que é o que a gente usa, então nós estamos geralmente usando o botão da esquerda. E tem o outro botão, o botão da direita. Então é esse que a gente vai usar, tá? Então a gente vai colocar o cursor em cima do arquivo que está compactado, zipado, e clicar no botão direito. Quando a gente clicar no botão direito, vai abrir uma janela com uma lista de comandos. Em um deles vai ser extrair tudo ou extrair aqui. Vocês vão procurar por essa palavra, extrair, tá? Então, ao clicar em um desses comandos, ele vai automaticamente vai descompactar o arquivo que acabou de ser baixado. Depois que vocês fizerem isso, aí vocês vão poder instalar o Biostat. Aí, após isso, vocês poderão visualizar uma nova pasta chamada biostat-5.4.pt. Você vai entrar nessa pasta e clicar em um arquivo chamado Biostat 5.0. E a partir daí o procedimento de instalação vai ocorrer sem problemas, tá certo? Isso é muito importante, muito importante. Entendeu, Luane? Entendi, professor, sim. Era isso que você estava fazendo ou você faltou fazer isso? Professor, eu vou revisar, porque na minha cabeça, para mim, que era isso que eu estava fazendo, mas eu vou revisar direito. Eu vou seguir esse tutorial para ver, porque possa ser que eu tenha feito algo errado, algum passo errado. Tá certo, revisa e qualquer coisa você avisa para mim, tá bom? Interromper. Aviso sim. Beleza. Obrigada. Show. E no caso do Linux? Tá. Isso faltou você, Ida. É o seguinte, deixa eu falar. Eu uso Linux, tá? Assim, na verdade, é o que eu mais gosto. O que eu mais gosto é Debian e Ubuntu. É o que eu uso geralmente. Tem uma forma de abrir no Linux. Você vai ter que baixar um arquivo chamado... Eu vou colocar aqui no chat. Wine ou Wine. Tá aqui, ó. Você sabe mexer em linha de comando. Assim, com esse programa Wine, tá? Você consegue baixar no Linux. Agora, o que eu sugiro? Que você vá no YouTube, certo? E coloque lá, abrir programa de Windows no Linux. E ele vai explicar para você como você pode usar esse programa para abrir programas do Windows no Linux, tá certo? Tem outra possibilidade, é você pegar emprestado um computador com o Windows de um irmão, namorado, sobrinho. E o pior que ontem é que eu troquei de computador. Eu estava com o Windows e dei o meu notebook, o Windows, ao meu irmão mais novo. Ontem, aí quando eu fui instalar, que eu percebi que não... Só que aí já foi dado. Já que você deu, pede emprestado por uma semana. Mas no caso só. é porque... então, é mais para o treinamento de compreender o uso, a necessidade do programa. Sim. É porque, na verdade, Ida, o Biostat ele é um programa estatístico. O Excel não é. Tá? Eu vou usar os dois programas, o Excel e o Biostat. O Excel ele é uma planilha eletrônica, uma planilha matemática. Tá? Ela faz muita coisa, mas você consegue fazer 80% do que você precisa no Excel. Mas com o Biostat você consegue 100%, porque o Biostat ele foi criado para ser um software estatístico. Aí eu queria muito que vocês usassem para vocês terem a
a experiência de usar um software estatístico, entendeu? Ele vai ser mais importante na segunda parte do curso, depois que eu chamo de análise inferencial. Quando vocês chegarem em análise inferencial, aí vocês vão entender a importância do Biostat, entendeu? Então ele vai um pouquinho mais longe do que o Excel, ele vai te entregar um resultado melhor, mais qualificado que o Excel. Vocês vão conseguir fazer mais coisa do que no Excel. É basicamente isso. Então é muito, muito importante que vocês tenham essa experiência. Assim, não é obrigatório, tá? Mas é bem importante. Qual foi o computador que você comprou com o Linux? O Dell. Ah, então foi com Ubuntu, né? O Dell vem com Ubuntu, provavelmente. Isso. Então, o Ubuntu é um sistema operacional maravilhoso. É o que eu uso. Assim, é o meu preferido, tá? Ubuntu, Debian, que é bem parecido com Ubuntu. Então, com ele, olha, se você está usando ele agora e você não sabe, eu acho que você vai ter dificuldade de usar o Wine para abrir o programa, porque ele talvez exija você entrar em linha de comando, tá? Você vai ter que colocar o Wine e o programa, entrar no diretório, tem os passos para você chegar lá, que se você está começando a usar agora, talvez você tenha dificuldade. Eu não tenho. Eu acho que é mais interessante você ter uma conversa emprestado, né? Tem uma conversa, olha, dado tá dado, não estou te pedindo de volta, mas só quero emprestado uma semana só para fazer o curso. Se eu tivesse baixado ele 30 minutos antes, aí eu teria percebido e não ia entregar o notebook, mas ele saiu numa alegria tão grande, bichinho. Mas vamos resolver aí, mas pelo menos para ter esse contato mesmo, porque o Excel mesmo, eu trabalho com Excel, mas as informações que eu uso nele não são informações numéricas. A informação assim, descritiva, interpretativa, porque eu trabalho no arquivo, Sim. né? Aí vou agora ter esse contato maior. Beleza, mas assim, minha sugestão é essa. Geralmente, quando eu dou essa aula, sempre tem uma pessoa que usa Mac. É a mesma coisa, o da Apple, né? O computador da Apple. O computador da Apple é a mesma coisa, ele não abre o Biostat. Então, sempre tem uma pessoa ou duas que tem esse tipo de problema. Aí sempre a minha sugestão é essa. É pegar emprestado uma semaninha só, 2, 15 dias, um computador com Windows e usar por 15 dias. Eu acho que vale muito a pena, tá certo? No mais, que dificuldade vocês estão tendo? Vocês já abriram, estão mexendo? Com relação às aulas mesmo, para mim está bem tranquilo. Tranquilo. Toda a 10ª, né? Faltam 4 ainda, mas realmente tem coisas que eu nunca tinha tido contato e dizer assim, é algo novo para mim, da interpretação, de conhecer, né? Os termos, os jargões específicos, que às vezes a gente vê no artigo científico, né? Variável tá, não sei o que. Eu perdia daí. Já errava daí. E isso é importante, porque vocês precisam ter a habilidade de fazer análise crítica de artigo científico. E para fazer análise crítica, vocês precisam entender o jargão da área, o jargão da estatística. O que é erro tipo 1, o que é erro tipo 2, o que é nível de significância, o que é alfa, o que é beta. Isso precisa ser conhecido. Vocês não precisam ser estatísticos, jamais serão, a não ser que vocês façam um bacharelado em estatística, mas é necessário para todos que trabalham com ciência, que pretendem usar ciência para decisão, que é essa a ideia. É preciso ter um entendimento mínimo de estatística, conhecer o jargão próprio na área, e esse curso pretende fazer justamente isso, tá certo? Ida está entrando na 10ª aula. A 10ª aula é prova de hipóteses, é a porta de entrada para a inferência estatística, tá? Então, se tem alguns de vocês que já estão nesse momento, é importante entender
o que é tudo isso, porque a análise estatística ela se divide em dois grandes momentos. O primeiro momento, que é o planejamento, onde você vai planejar o que vai fazer, onde você vai calcular o volume da amostra. Por que você precisa calcular o volume da amostra? Até para verificar se o teu trabalho é viável, tá? E verificar como você vai selecionar a amostra. Eu falo isso de viabilidade porque há alguns anos atrás eu tive uma amiga minha que estava fazendo um mestrado e puxa, ela estava super enrolada na análise estatística dela e ela me ligou e falou: Marcos, você pode me dar uma opinião? Mas eu posso. Eles vêm aqui na minha casa, eu fui lá, dei uma olhada, quando eu vi o banco de dados dela, só tinham 33 observações, isto é, o N dela, o número de pessoas que ela estava avaliando eram de 33 pessoas. Eu falei: puxa vida, mas 33 pessoas, só isso? Só isso. Esse foi o resultado do teu cálculo do volume da amostra? Qual foi o cálculo? Ela: não fiz, porque eu estou avaliando uma doença rara e aqui no estado só tem 33 pessoas com essa doença. Eu já falei com todos os especialistas, com todas as clínicas que atendem esse tipo de paciente, só tem 33 pessoas. Eu falei: puxa, e os orientadores, ela tinha um orientador e um co-orientador que estavam insistindo para ela fazer um monte de coisa e não estava saindo nada, tá? Aí eu falei: olha, deixa eu dar uma olhadinha. Eu vou fazer o cálculo do volume da amostra para vocês. Eu fui lá, inclusive tem uma aula que eu explico como fazer. Aí eu fiz o cálculo, o resultado, gente, foi mais de 300 pessoas. Ela só tinha 33 e ela, para fazer o trabalho que ela queria, ela precisava de 300 pessoas. Bom, quando eu terminei o cálculo que mostrei para ela, vocês não imaginam o que aconteceu, né? Sabe o que aconteceu? Ela começou a chorar, porque ela precisava defender em 3 meses, né? Aí eu falei: mas calma. Aí eu peguei: vamos ficar calma e vamos tentar ver o que a gente pode fazer. Aí eu tentei fazer o caminho inverso, né? Ela tinha 33, e a gente tentou adaptar o mestrado dela ao que ela tinha. Então a gente teve que mudar o objetivo dela. Que para o objetivo que ela tinha, ela precisava de 300 pessoas. Então a gente teve que mudar o objetivo dela para que coubesse 33, né, 10% da necessidade. Então é importante calcular o volume da amostra para isso, para a gente verificar se o nosso trabalho é viável, porque pode ser que a gente não tenha condição de fazer um trabalho com 300, a gente só consiga com 33. Então, das duas, ou a gente desiste, ou então a gente vai tentar ligar para os colegas de outros estados para ver se a gente consegue um N fora do estado. E outra coisa é a questão ética. Toda pesquisa, qualquer uma, até uma pesquisa de avaliação de satisfação, será que qualidade de vida, estresse, tudo isso tem um risco ético? Você pode estar constrangendo alguém quando você está fazendo o questionário, você pode deixar alguém triste, então tudo isso é risco, toda pesquisa tem risco. Então, se você precisa de 300 e só tem 33, você vai colocar 33 pessoas em risco. Isso é um problema ético grave. Ou o contrário, se você só precisa de 33 e coletou 300, você colocou em risco 270 pessoas desnecessariamente. Diga, Ida. Mas, professor, como é que... eu não sei se vai chegar nesse tópico ainda, né, com as aulas que eu vou assistir, mas como é que vai quantificar e definir as questões éticas com relação à estatística, a esse cálculo? Pois é. É uma boa pergunta. Na verdade, o comitê de ética, eu já fui de comitê de ética, né? Eu fui muitos anos. Na verdade, eu fui coordenador do comitê de ética de 2017 até 2019, lá do HU. Para a análise, o planejamento estatístico faz parte da análise bioética. Então, se você manda um projeto para o comitê de ética e não informa o seu N e como você chegou até aquele N, pode ser que o
o parecerista devolva para você, não é que ele vai reprovar o projeto, mas ele vai devolver para você explicar melhor o seu N. Qual é o seu N? Tá? Porque isso faz parte da análise ética de um projeto científico. Então, o planejamento estatístico, a forma como você vai coletar os dados e o volume da amostra, eles fazem parte da relação de itens que um parecerista no comitê de ética observa ao avaliar qualquer projeto científico. Tá certo? Então isso aqui é importante. Então é importante calcular o volume do ponto de vista ético e bioético e para você avaliar a viabilidade da tua pesquisa. E a outra é a seleção da amostra. Como é que você vai selecionar a amostra? De forma probabilística, você vai sortear ou você vai simplesmente fazer uma análise que a gente chama de por conveniência. Você vai cruzar os braços e esperar os pacientes chegarem. Então, isso é o planejamento estatístico. Então, tem o planejamento estatístico, depois do planejamento, você manda para o comitê de ética, ele é aprovado, e aí você vai lá e começa a coletar. Você só pode coletar dado depois que o comitê libera seu projeto, tá certo? Então, aí você coleta seus dados. Depois que você coleta os dados, você tem um monte de formulário para passar para um banco de dados. E a primeira coisa, quase sempre, 99% das pesquisas que a gente faz com uma amostra. Raramente a gente avalia populações. É muito difícil avaliar uma população, é difícil, é caro, leva muito tempo e muitas vezes há uma mobilidade populacional tão grande que quando você começa e até você terminar a população já mudou. Então não é muito interessante avaliar populações. O legal mesmo é avaliar amostras, tá? É por isso que a gente faz o cálculo do volume da amostra, o cálculo do tamanho da amostra, é a mesma coisa. E é por isso que existe o cálculo do volume da amostra, tá? Porque a gente vai trabalhar com a amostra. E eu sempre faço uma analogia com uma sorveteria. Imagina que eu estou entrando numa sorveteria e encontro lá um balde de sorvete que eu nunca vi antes, uma cor bonita, todo colorido e tal. Eu falei assim, nossa, que sorvete bonito. Será que é gostoso? Não sei. Só que eu não posso. Uma bola de sorvete é cara, né? R$8 lá na Castelo Branco, então eu não vou jogar meu dinheiro fora. O que é que eu faço? Aí eu peço uma pazinha de sorvete ao balconista. Aquela pazinha de sorvete, aquilo é uma amostra do sabor do sorvete do balde inteiro. Quando eu coloco aquela pazinha de sorvete na minha boca, eu sinto o sabor do sorvete da amostra, o sabor da amostra do sorvete, tá? Quando eu sinto aquele sabor, o que é que eu tenho? Eu tenho ideia do sabor do sorvete no balde inteiro. Então, quando eu analiso o sabor do sorvete na pazinha, isso para mim é a minha análise descritiva. E quando eu imagino o sabor do sorvete do balde inteiro, isso é que é inferência, tá? Então, depois que a gente coleta os dados, eu tenho duas etapas na minha análise: análise descritiva e análise inferencial. A análise descritiva é quando eu avalio os dados da minha amostra. Como é que é a minha amostra? Qual é a média de idade? Qual é a variabilidade dela? Eu avalio a variabilidade através da variância, do desvio padrão. Qual é o desvio padrão? Qual é a variância? Qual é a moda? Tá? Eu ploto gráficos, eu ploto um histograma, eu ploto um gráfico de linhas, eu ploto um gráfico de colunas. Então eu ploto gráficos, faço várias tabelas para analisar a distribuição da minha amostra. Isso, quando eu analiso a minha amostra, isso é análise descritiva, é o momento que eu estou sentindo o sabor do sorvete na pazinha do sorvete, tá? E aí quando eu verifico, eu tento imaginar como é o sabor no balde inteiro, então é aquele momento em que a partir dos dados da minha amostra eu consigo imaginar o que está acontecendo na população. Tá certo, eu coletei uma amostra de 300 pessoas com uma média de idade de 30 anos, um desvio padrão de 5,7
e tudo mais, aí tenho toda a análise dela. Beleza, a partir dessas 300 pessoas, como é a distribuição de idade na população de Aracaju? Então eu estou tentando analisar a média de idade da população de Aracaju a partir de uma amostra probabilística de 300 pessoas. Então, é isso que eu chamo de inferência. Tá? Por exemplo, Ida está na 10ª aula, prova de hipóteses. É a porta de entrada da inferência. A partir daí, vocês vão verificar intervalo de confiança, Q², exato de Fisher, TST de Student, ANOVA, Mann-Whitney, Wilcoxon. Tudo isso são testes estatísticos que permitem analisar a população a partir de uma amostra. Conhecer o sabor do balde de sorvete a partir do sabor na minha pazinha. Entenderam bem isso? Esse é o jogo da estatística, esse é o jogo da operacionalização da estatística. E para que serve isso tudo? Para análise qualitativa, não? É uma análise qualitativa, mas a resposta é decisão. Então, eu utilizo todo esse processo para decidir. Então, eu vou dar um outro exemplo, tá? Então, imagina, essa turma é uma turma praticamente feminina, só tem um aluno do sexo masculino, mas de repente imagina que eu entro numa sala em que eu tenho 50 alunos, tá? Uns 25 alunos do sexo masculino e uns 25 alunos do sexo feminino, ou 26, 24, por aí. Aí, de repente, o pessoal fala, olha, Marco, essa turma ela é muito boa, mas tem um problema. As meninas são super estudiosas, mas os caras não querem nada com a vida. Você termina a aula, vai todo mundo jogar futebol, vai todo mundo namorar e ninguém quer saber de estudo. Embora na sala de aula está todo mundo participando, mas quando a aula acaba, as meninas vão tudo estudar e os caras vão jogar futebol. Aí eu falei assim, não é possível, não acredito nessa hipótese, né? Será mesmo que os alunos não estão estudando, não estão realmente dominando a disciplina? Aí eu resolvo fazer uma prova para realmente ter certeza se o grupo de alunos do sexo masculino eles não estão aprendendo adequadamente em relação às alunas do sexo feminino. E aí, nessa prova, o que acontece? A média das notas das meninas é de 8 e a média de nota dos rapazes é 7,5, tá certo? Então, em geral, eles tiraram notas um pouco menores que as mulheres. Mas o que vocês acham? Será que essa diferença de notas é suficiente para concluir que eles estudam menos que as mulheres? Qual é a opinião de vocês? Não, por ser muito próxima, né? Tem uma discrepância aí. Então, o que você acha aí daqui? O que você acha que não é suficiente para ter essa conclusão? Sim ou não? Sim. Então, quando se fala em achar, é muita subjetividade para a ciência. A ciência, a gente precisa de instrumentos para ter algum grau de certeza. Então, a gente usa estatística justamente para isso, para verificar se esse meio ponto, esse meio ponto que é de distância entre a nota dos homens e a nota das mulheres é suficiente para a gente decidir se os homens realmente estudam menos que as mulheres, que os homens realmente sabem menos que as mulheres, porque enquanto a gente não tiver esse instrumento, a gente fica na zona do acho, eu acho. Em ciência a gente não pode usar eu acho, raramente a gente tem certeza, mas a gente precisa algum grau de certeza para isso. Então a gente usa estatística para isso,
Pode ser que tenha acontecido alguma coisa errada com alguns deles, ou pode ser que um tenha brigado com a namorada e tenha ido fazer a prova nervoso, pode ser que um outro tenha de repente comido uma coxinha estragada e está meio desarranjado do intestino, pode ser que um outro, na hora que entrou no HU, deu um fino no ônibus, bateu o carro ou coisa parecida, pode ser que alguns deles estivessem nervosos, deu azar e tenham feito a prova um pouco ruim, tá? Se o acaso foi responsável por essa diferença, a estatística vai me mostrar que a diferença que existiu entre os dois grupos foi uma obra do acaso, tá certo? E se foi obra do acaso, os dois grupos são praticamente idênticos, certo? Porque foi azar, aconteceu azar, os dois grupos sabem o mesmo conteúdo. Mas pode ser que esse meio ponto seja realmente muito, muito distante. Eu fiz uma prova tão bem elaborada, tão milimetricamente elaborada, que realmente eu consegui medir uma diferença entre os dois. E quando eu aplico o teste estatístico me mostra, olha, Marco, tem uma influência do acaso, tem, mas só que ela não é suficiente para explicar essa diferença de meio ponto. A razão para isso é muito mais que isso, e provavelmente vai na direção da ausência de estudo em relação a eles. Então, a estatística ela me serve para me orientar sobre uma coisa chamada decisão. Eu vou decidir se eu julgo que o conhecimento dos homens dessa sala é inferior ao conhecimento de mulheres ou não. Entenderam isso? É para isso que serve a estatística. E é para isso que vocês estão fazendo esse curso, tá? Para entender como usar a estatística para a decisão. Porque se vocês estão fazendo um mestrado, se vocês pretendem usar ciência, estatística em ciência, é muito importante vocês entenderem por que usar estatística. Qual é a importância da estatística para a ciência? É essa, decisão. A estatística nos ajuda a decidir sobre 2 ou 3 situações diferentes, tá certo? E é a partir da 10ª aula que vocês vão começar a entender como usar a estatística para isso. Ok? Tem alguma dúvida? Beleza. Então, gente, ó, Dinades, ok. Beleza. Gislane já se manifestou também. Então, ótimo. Pessoal, os nossos encontros vão ser basicamente para isso, para eu monitorar assim, como vocês estão se virando. Eu estou achando que a manifestação está muito tímida. Nós vamos nos encontrar. É o seguinte, a próxima sexta-feira, eu gostaria que os encontros fossem na sexta, mas a próxima sexta eu vou ter uma defesa de tese na sexta tarde, lá no HU. E talvez eu não possa, tá? Então eu gostaria de fazer um encontro com vocês na quarta-feira à tarde, por volta de 1h30, pode ser? Agora só que eu queria que vocês trouxessem mais dúvidas. Professor, na quarta-feira eu não poderei estar presente porque eu vou estar num treinamento aqui da Justiça Eleitoral. Tá aí certo. Na semana todinha, durante a tarde, manhã e noite, agora pegaram a semana toda. Aí eu disse que ia deixar claro, né? Ok. Que só nessa eu não vou poder participar. Não, tranquilo. Mas os outros podem, quarta-feira 1h30. Beleza. Eu vou confirmar com vocês. Se eu não puder, eu confirmo com vocês, tá? E aí eu gostaria muito que vocês pelo menos até a 10ª aula assistissem e trouxessem, olha, eu estou conseguindo fazer, não estou conseguindo, tenho essa dúvida,
Eu mostro como fazer tabela dinâmica. Vocês estão se virando? Como é que vocês estão fazendo ou não estão fazendo? É, eu, Professor, oi, eu quero justificar minha timidez de participação nas aulas, é porque eu ainda de fato não vi nenhum material. Vou pegar firme esse fim de semana para poder ver os vídeos, para ver tudo, porque eu não vi nada ainda. Então, eu estou mais escutando. Olha, Gislane, sabe que na verdade, assim, obrigado pelo feedback, né? Mas assim, eu não tenho nenhuma dúvida, assim, pelo silêncio de todo mundo, eu já começo a imaginar que eu sei exatamente assim, eu já fiz mestrado, eu sei o quanto é difícil a gente hum, trabalhar, estudar e tudo mais. Isso aí eu não se preocupa, eu sei, eu entendo de tudo isso, tá? E sou perfeitamente compreensivo com a velocidade de cada um. Então, fiquem bem tranquilos com relação a isso. Inclusive, em se manifestar. Olha, estou super. Eu sei, eu trabalho com você, eu sei o quanto o quanto está pesado esses dias, né? Então, eu sei que está todo mundo absorvido em trabalho, mas só que a gente precisa assistir e precisa ver, porque o conhecimento de bioestatística é importante para o mestrando. Então eu vou cobrar na próxima semana, tá certo? Eu entendo que a gente começou essa semana, a primeira semana, que várias pessoas não conseguiram avançar muito. Entendo perfeitamente, isso é normal, natural, mas a gente precisa avançar, até porque vocês não podem sair desse momento sem ter uma noção mínima de estatística, tá certo? Mas fiquem tranquilos, eu entendo tudo isso. E eu acho que a explicação que eu dei sobre estatística ela é importante. Se vocês puderem revisitar o que eu falei agora, um pouco mais adiante, também é interessante, tá certo? Tá, a Ida falou, qualquer coisa, manda as dúvidas pelos colegas. Isso. Assim, não é. A gravação é justamente para isso. Então eu sei que alguns vão ter. Eu tenho vários que estão em ambiente de trabalho, tem vários que estão em deslocamento. Eu entendo tudo isso, tá certo? Até porque várias vezes eu também faço tudo isso. Eu acho que essa semana eu comecei uma atividade em casa, continuei dentro do carro. Quando eu cheguei lá no HU, eu passei por 3 computadores diferentes. Eu entendo perfeitamente tudo isso, tá certo? Mas eu tô só enfatizando a necessidade de que esse conhecimento é importante para vocês como mestrandos. Não deixem de assistir, tá certo? Então, beleza, gente, ó. Era basicamente isso, tá? E essas aulas, esses encontros servem para isso, tá? Para estimular, incentivar. O feedback de vocês é importante, até para eu saber como vocês estão se virando em consumir essa informação. E a gente se encontra na próxima semana. A princípio está marcado para o próximo encontro, quarta-feira, 1h30 da tarde. Tá, assim, durando em média de meia hora a 1 hora, não mais que isso. Mas até lá, tentem pelo menos assistir umas 6 ou 7 aulas. Tá? A meta são 15. Se vocês assistirem 5 ou 6, eu acho que vocês já vão iniciar um processo importante. Depois a gente assiste mais 5, 5, 5 e 5. E aí vocês cobrem o conteúdo completo. Tá certo? Então tá bom. Era isso. Tchau, professor. Bom Valeu, fim de semana. Valeu. Tchau, turma. Eu agora tenho outra reunião. Tchau para vocês. Um abraço.